Olá galera, eu sou Carlos Leandro e você está em mais uma aula do canal UTI da Matemática. Estou aqui gravando, galera, de madrugada para que você não perca nenhum momento dessas duas últimas semanas do concurso que você tem aí para se preparar para o concurso da PM da Paraíba no ano de 2018. Lembrando para vocês que a prova vai ser no dia 29, faltam apenas 2 semanas para a realização da prova, beleza? Então, estou gravando de madrugada, está chovendo, tem animais fazendo barulho, então se vocês escutarem o grilo aí cantando, não liga para o barulho do grilo. Vamos se fechar aqui no assunto de hoje para a gente matar essa prova de matemática da PM da Paraíba do ano 2018, que a banca organizadora é a IBFC. Gente, só lembrando vocês, antes de vocês começarem a assistir essa aula, lembre-se, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, porque quando você curte nossos vídeos, a gente entende que vocês estão gostando da aula, certo? Isso nos motiva a cada vez melhorar. Se não gostou, gente, deixa um comentário do que não gostou. Se tem gostado, deixa um comentário do que tem gostado, porque isso nos motiva a cada vez mais a gente produzir e correr atrás para produzir aulas cada vez mais interessantes e com mais conteúdo para vocês, beleza? A gente já teve dando uma olhada aí, galera, em diversos assuntos, ok? E eu quero primeiro agradecer a vocês, né? São mais de 700 inscritos no canal. Toda vez que eu gravo um vídeo, a gente já tem aí um aumento de pessoas, de inscritos, e isso para mim é maravilhoso. É maravilhoso ver que as pessoas estão gostando, é maravilhoso ver que as pessoas têm acreditado, têm gostado, têm desejado buscar esse conhecimento, ok? Vamos falar hoje, galera, de 2 assuntos interessantes aí, que são combinações. Na verdade, a gente vai estudar na análise combinatória. Vamos falar da análise combinatória, que entre eles tem diversas coisas que a gente vai precisar dar uma analisada. Vamos dar uma passada bem rápido, certo? Como o concurso está aí em cima, já batendo na porta, a prova já deve ter sido até impressa, e a gente não tem muito tempo para se detalhar, para se debruçar em cima do assunto, nós vamos fazer uma coisa bem resumida, dando só uma ideia do contexto geral de como que funciona e aplicar em algumas questões. Beleza? Vamos lá, galera. Falando de análise combinatória, toda vez que a gente falar de análise combinatória, a gente está analisando situações em que precisam ser tomadas decisões, certo? Essas decisões podem ser decisões simples, podem ser decisões que não sejam tão simples assim, ok? Mas sempre vai ter que ser tomada uma decisão. A gente olhou já no raciocínio lógico, a gente olhou, a gente viu que nós analisamos proposições. Nós dizemos se essas proposições elas são verdadeiras ou falsas. Nós dizemos se as proposições compostas elas são verdadeiras ou falsas e julgamos os conectivos lógicos dela. Agora, a gente olhando para a análise combinatória, a gente vai pensar em decisões, certo? Vai ser apresentado para você uma situação e você vai observar naquela situação quais decisões devem ser tomadas ou quantas decisões devem ser tomadas. 99% das vezes, certo? Que se tem uma questão de análise combinatória, vão perguntar para vocês quantas decisões podem ser tomadas para aquele caso. Então, para saber qual decisão ou quantas decisões serão tomadas, você precisa entender que tipo de problema que você está olhando, certo? Se você tem que entender que tipo de problema que você está olhando, você tem que saber quais ferramentas utilizar para aqueles tipos de problemas. Ok, galera? Então a gente vai começar com 2 problemas bem simples, que eu quero mostrar para vocês que em 2 problemas bem simples, você vai tomar decisões, mas que se você não conseguir identificar
qual é a decisão correta ou quais são as decisões corretas, você é a questão. Ok? Vamos lá. Na análise combinatória, a gente tem o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, ou também conhecido como PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Esse princípio fundamental da contagem, ele é tão importante que com ele você consegue encontrar diversidades de soluções para os problemas. Certo? O princípio aditivo é um princípio mais simples, entre aspas, de se resolver as coisas. Como? Toda vez que você precisar tomar uma decisão apenas, uma só decisão, eu tenho que tomar só uma decisão, eu estou falando de princípio aditivo. Por exemplo, tenho 4 tênis e 8 sapatos. São pares, certo? Tenho 4 pares de tênis e 8 pares de sapatos. Quantas são as maneiras de escolher o que calçar? Eu tenho 4 pares de tênis e 8 pares de sapatos. De quantas maneiras eu posso escolher o que calçar? Eu não vou calçar um tênis e um sapato. Eu tenho 4 pares, então eu vou calçar um par de tênis ou um par de sapato. Quantas maneiras eu tenho de calçar, de escolher o que calçar? Eu estou falando de apenas uma decisão. Eu tenho 4 de um conjunto e tenho 8 de um conjunto, certo? Análise combinatória também é uma análise de conjuntos, beleza, galera? Então, eu tenho um conjunto com 4 tênis, eu tenho um conjunto com 8 sapatos e eu só posso escolher um, ok? Uma única decisão, galera. Bota isso na cabeça, uma decisão só. Só tenho que escolher um. Tenho 4 de um lado, 8 do lado. Quantas decisões totais eu posso tomar? Veja só, toda vez que eu tiver que escolher um entre vários conjuntos, soma a quantidade de elementos do conjunto. Tenho 4 tênis, 8 sapatos, então 4 mais 8, 12. Então aqui, gente, olha, bem rápido, são 12. Eu tenho 4 tênis, 8 sapatos. Tenho 12 formas de escolher. 12 sapatos. 12 formas de escolher um calçado. Beleza? Essa é bem simples. Toda vez que eu precisar fazer apenas uma única escolha, certo? E eu tenho vários conjuntos com vários elementos cada conjunto, certo? Se eu tivesse deitar, tenho 4 tênis, 8 sapatos, 12 sandálias, sei lá, inventa, bota, qualquer coisa. Somaria todos os elementos desse conjunto para tomar uma única decisão. Princípio aditivo. Esse simples. Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem é que começa a pegar o negócio. É que começa a pegar a coisa. Por exemplo, quantos são os números de 3 dígitos distintos? Veja só, eu tenho 10 algarismos, certo? Na matemática, nós utilizamos 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4 até o 9. Nós temos 10 algarismos. Desses 10 algarismos, certo? Nós temos os números naturais, né? E do conjunto dos números naturais, desses 10 algarismos que existem, quantos números de 3 dígitos distintos, diferentes, toda vez que vocês virem o nome distintos, eu estou falando de diferentes, ok? Então, quantos são os números de 3 dígitos distintos, ou de 3 números diferentes, ou de 3 dígitos diferentes, que eu posso formar de 3 algarismos? E aí, como é que a gente faz? Lembrando para vocês o seguinte, ó. Eu tenho 10 dígitos ou 10 algarismos para formar qualquer número. Do 0 até o 9, 10 algarismos para formar qualquer número que eu quiser, certo? Se eu colocar o 0 aqui, eu tenho outras possibilidades. Se eu colocar o 0 aqui, eu tenho outras possibilidades. A partir de agora, gente, a gente vai começar a trabalhar em cima de análise de
possibilidades, análise de decisões, análise de combinações. Por isso que o nome é análise combinatória. Eu tenho então que pensar o seguinte: eu tenho que tomar a postura toda vez que eu precisar resolver um problema que envolve análise combinatória. Eu tenho que ter 3 tipos de postura, gente. Primeiramente, eu tenho que me colocar como a pessoa que vai resolver o problema. Ora, eu que vou resolver. Certo? Não ficou que coisa, se aquele cara pensasse assim. Não, você tem que se colocar como a pessoa que vai resolver. Você não tem que ter medo da questão, você não tem que ter o receio. Coloque-se na posição da pessoa que vai resolver o problema. Ok? Segundo ponto, divida o problema. Você vai dividir o problema em situações mais simples. Ora, essa decisão aqui pode ser dividida em situações mais simples. Então, eu vou dividir o meu problema em situações mais simples. E a terceira parte é não adiar dificuldades. Não. Se eu dividir o meu problema em soluções mais simples e eu vi que tem uma que ela é a mais complicada, então eu vou começar por ela. Ok? Porque a chance de você querer começar pelas mais simples, deixar a mais complicada para o final e você errar por causa disso é gigantesca. Então, primeiramente, você vai se colocar como uma pessoa que vai resolver o problema. Em segundo lugar, vai dividir os seus problemas em etapas. E em terceiro lugar, você vai começar pela dificuldade. Vai começar pelo mais difícil. Ok? Então vamos lá resolver essa daqui. Quantos são os números de 3 dígitos distintos que a gente pode formar? Vamos lá. Primeiramente, vamos nos colocar como a pessoa que vai resolver. É para resolver? Bora lá. O cara que vai resolver sou eu. Ok? Segundo ponto, dividir em etapas. Vamos dividir em coisas mais simples. Vamos lá, gente. Olha, eu sei que tem 10 possibilidades para cá, 10 possibilidades para cá, 10 possibilidades para cá. Dividir em três situações mais simples, né? Só que existe o seguinte: se eu colocar o 0 aqui, essas outras 10 possibilidades que existem para lá vai deixar de ser um número de 3 dígitos. Porque um 0 à esquerda não tem valor. Não é isso? 0 à esquerda, se não tem vírgula, ele não tem valor. Se eu colocar o 0 aqui, o 8 e o 9 aqui, por exemplo, vai ficar um número de 2 dígitos, vai ficar só o 89. Então aqui a gente não pode ter o 0. Essa daqui é uma das decisões mais complicadas, certo? É das mais difíceis. Se é o mais difícil, é por ela que eu vou começar. Então, se eu tenho aqui 10 algarismos que eu posso colocar em qualquer uma dessas posições, e aqui eu não posso colocar o 0, para essa posição eu só tenho 9 possibilidades. Ok? Se essa daqui eu já defini, comecei pelo mais difícil. Próxima etapa, vamos para o segundo passo. Próxima etapa é essa do meio aqui. Quantos algarismos eu posso colocar aqui? 10. Só que eu já escolhi um para cá. Se eu já escolhi um para cá, eu não vou mais utilizar 10. Agora eu vou utilizar também 9. Então, vão ser 9 também. Ok? Então, já tenho 9 aqui, 9 aqui. Para cá, certo? São algarismos distintos. Quantas são as possibilidades? 10. Só que os algarismos são distintos, eles não podem ser repetidos. E eu já utilizei um algarismo aqui e já utilizei um algarismo aqui. Então 10 menos 2, que já foram utilizados, eu tenho 8. Certo? Veja só, gente. Eu tenho 9 possibilidades para o primeiro, 9 possibilidades para o segundo, 8 possibilidades para o terceiro. Cada decisão dessa é uma coisa importante para mim. Cada decisão dessa vai ser multiplicada. Eu vou verificar quantas decisões eu posso ter, certo? E depois eu vou multiplicar
a quantidade de decisão. Para cá eu tenho 9 decisões, para cá eu tenho 9, para cá eu tenho 8. Para saber quantas decisões no total eu tenho, eu multiplico todo mundo aqui. 9 vezes 9 vezes 8, certo? 9 vezes 9 dá 81, 81 vezes 8, 80 vezes 8 dá 640, mais 8, 648, ou 4, 648. Vocês estão escutando aí o barulho da chuva, como eu avisei para vocês, eu estou gravando de madrugada, está chovendo, mas a gente vai tacar o pau, vamos continuar assim, beleza? Deixa eu apagar essa partezinha aqui, para a gente dar uma entrada ali naquele setor aí. Vamos lá, galera, olha, continuando aqui, a gente tem o seguinte, vou passar aqui bem rápido, só para vocês entenderem algumas coisas, certo? Na análise combinatória, a gente tem permutações simples, permutações com repetição, certo? Tem o arranjo simples e combinações simples, ok? Permutação simples é quando eu tenho uma quantidade de elementos, sejam elementos deles quais forem, e eu quero simplesmente saber de quantas formas eu posso organizar esses elementos. Por exemplo, eu tenho 10 livros. 10 livros. De quantas formas eu posso organizar esses 10 livros na minha prateleira? Certo? Eu tenho aqui. Vou diminuir a quantidade de livros para ficar mais fácil fazer. Eu tenho 6 livros agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livros. De quantas formas eu posso organizar esses 6 livros na minha prateleira? Certo? Vamos lá. Primeira etapa que eu falei. Qual é que a gente faz? Se coloca como uma pessoa que vai resolver. Segunda etapa, divide o problema, né, em situações mais fáceis ou em problemas menores. Está aqui. Dividir em 6 situações. E a terceira, começar pelo mais difícil ou não adiar dificuldades. Beleza? Então vamos lá. São 6. No primeiro, eu posso colocar de quantas formas? Posso colocar quantos livros diferentes eu posso colocar aqui? Posso colocar qualquer um dos 6, né? Qualquer um dos 6. No segundo, eu posso colocar quantos livros? Já usei um para cá, então aqui eu vou colocar 5. No terceiro, eu vou colocar 4, porque eu já utilizei 2 aqui. No quarto, vou 3, segundo 2, no quinto 2 e no sexto 1. Certo? Então, 6 possibilidades na primeira, 5 na segunda, 4 na terceira, 3 na quarta, 2 na quinta e 1 na sexta. Pelo teorema, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar todos esses elementos. Certo? Opa! Multiplicando todos esses elementos, eu vou chegar ao resultado. Isso daqui que a gente está falando se chama permutação simples. Esse é o trabalho, o nome de permutação simples. Permutação de um número ou de a quantidade de elementos, no caso aqui, permutação de 6 elementos, é o próprio 6 fatorial. E 6 fatorial é a multiplicação de 6 com todos os seus números de forma decrescente, com todos os seus números naturais em forma decrescente, ok? Até chegar no 1. Então é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso daqui é um 6 fatorial. Um 4 fatorial seria o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, seria um 4 fatorial. Então isso daqui é a permutação de 6. São 6, viu, gente? Vou apagar aqui. Isso é um 6, que é o 6 fatorial. Aí aqui você vai fazer a conta. 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 4 dá 120. 120 vezes 3 dá 360. Vezes 2. 360 vezes 2 dá 640. 640. Ok? Isso é quando não tiver repetição. Certo? Permutação simples. Só para repetir, só para pegar esses livros, ou só para pegar esses elementos e ver quantas são as possibilidades, certo? Mas se um deles estiver repetindo, por exemplo,
eu tenho aqui a palavra matemática. Matemática está sem um acentinho lá no A, tá certo? Mas eu tenho a repetição da letra M, da letra A, da letra T, M, A e T. Isso. O E não repete não. Eu tenho a repetição das letras M, da letra A e da letra T. M repete com esse, T repete com esse, e o A repete com esse e com esse. Certo? Eu tenho essas repetições. Toda vez que eu trabalhar com repetições, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Beleza? Deixa eu só pegar o apagador aqui, galera, para apagar essa parte aqui, para não atrapalhar vocês. Vamos lá, vou apagar essa parte aqui. Então, vou botar o seguinte na cabeça, galera. Vamos ser bem mais objetivo. Ó. Toda vez que eu falar apenas de permutação, permutação sem repetição, certo? Sem que os elementos sejam repetidos, são todos elementos distintos, não tem elemento que se repete. Permutação simples é a quantidade de elementos, é o n fatorial. Uma permutação simples de n elementos é igual a n fatorial, ok? Uma permutação simples, mas que uma permutação que tenha repetição dos elementos, a gente vai fazer assim, ó. Uma permutação de n elementos em que repete os elementos A, B e C, certo? Vai ser o fatorial da quantidade de elementos dividido pelo fatorial de quantas vezes os elementos estão se repetindo. Ok? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes o M repete aqui? O M repete 2 vezes. Quantas vezes o A se repete? O A se repete 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes o T repete? 2 vezes. Certo? Então, se eu disser, quantos anagramas tem a palavra matemática? Anagramas, vocês sabem, são palavras que a gente pode formar com a quantidade de letras, com essas letras aqui, sem importar se o nome tem sentido ou não tem. Então, se eu botar aqui, catimatema, trazendo de lá para cá, isso é um anagrama da palavra matemática. Eu posso embaralhar todas essas letras. Mas, se eu apenas embaralhar todas essas letras, vai ter uma hora que a posição desse M aqui vai ser diferente da posição desse M, mas eles vão ter só trocado, como eles são, como todos dois são M, vai ser a mesma palavra que vai aparecer mais de uma vez. Por exemplo, se eu botar aqui, pegar esse M aqui e simplesmente trocar com esse daqui passar para lá e esse passar para cá, eu vou ter o nome matemática mais uma vez, só que com posições diferentes da palavra. Então, toda vez que isso puder acontecer, que um dos elementos puder ter repetição e ele sendo repetido não muda o sentido ou não muda a palavra, certo? Eu vou utilizar essa fórmula. E essa fórmula de permutação, quantidade N é a quantidade geral de elementos. No caso da matemática, quantos são? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse nosso caso aqui, esse N vale 10. Ok? Aí, toda vez que eu tiver uma permutação de N elementos, que eu tenho elementos que se repetem, certo? Eu vou pegar os elementos que se repetem aqui em cima e vou fazer essa permutação aqui. Vamos parar de enrolação e vamos para cima? Ó, assim, ó. Tem uma permutação de 10 elementos e que se repete aí 2, 3 e 2 vezes. Repete-se então 2, 3 e 2. Certo? E essa é a quantidade de vezes que os elementos se repetem. Um se repete 2, um se repete 3 e o outro se repete 2. Mas se tivesse outras letras que se repetissem mais vezes, ia ser do mesmo jeito, iam estar aqui na conta, certo? Isso daqui vai ser 10 fatorial, que é o N, 10 fatorial,
dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Fazendo essa continha aqui, vai encontrar um número gigantesco aí, que está anotado ali no livro, mas eu não vou olhar agora não. Ok, gente? Só para que você tenha na cabeça. Permutação com repetição. Ah, caiu uma questão de anagramas, que vai cair uma questão dessa na sua prova desse ano da IBFC, viu? No concurso da PM, vai cair uma questão de anagrama. Se cair uma questão de anagramas, perguntando quantos são os anagramas que tem essa palavra aqui, coloca aí na cabeça. A forma que você vai utilizar é essa. Não é essa, porque essa daqui é sem repetição. Ok? Essa daqui é com repetição. Beleza, galera? Nós temos também os arranjos simples e as combinações. Arranjos são, eu pego uma quantidade de elementos, que eu vou chamar de N, certo? E P é uma quantidade que eu vou utilizar para formar combinações, certo? Combinações. Então, eu tenho arranjo de N, P a P, vai ser N fatorial dividido por N menos P, tudo isso fatorial. E as combinações simples, combinação de N elementos, P a P, certo? Que é N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Vocês estão estudando aí para o concurso, você já deve ter visto arranjos, combinações, permutações, simples, compostos, todas essas coisas você já deve ter dado uma analisada. Como eu disse a vocês, eu não vou entrar em detalhes sobre eles agora, porque se eu for entrar em detalhes, a gente vai gastar tempo mais. Nós vamos fazer questões em cima desses assuntos aí, beleza, gente? Ó, mas uma coisa importante, se na sua questão estiver falando, tem tantos elementos, tantos no geral, e eu quero pegar uma quantidade desse elemento aqui. Se a ordem importar, ora, a ordem que eu estou pegando esses elementos importa, então eu estou falando de arranjo, vou usar essa forma. A ordem que eu estou pegando os elementos importa? Não, não importa não, então eu estou falando de combinação. Bota isso na cabeça aí, ó. A ordem importa dos elementos que eu estou pegando? Sim, arranjo, não combinação. Ok? Vou apagar esse quadro aqui agora e nós vamos começar a fazer nossa primeira questão. Olha aí, galera, essa aí é a nossa primeira questão. Diz o seguinte, essa questão caiu no concurso da Embasa no ano de 2017. A banca organizadora foi a IBFC. E diz o seguinte, ó. Em certa cidade, as placas de veículos são formadas por 2 letras e 3 algarismos, sendo que a primeira letra é vogal, a segunda letra é consoante e o último número é ímpar. Nessas circunstâncias, o total de placas distintas que podem ser formadas utilizando as 26 letras do alfabeto e os algarismos 1, 2, 3, 4, 6 e 8, não podendo repetir algarismos numa mesma placa. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Primeiro ponto, vai resolver análise combinatória. O que é que você tem que fazer? Posicione-se como quem vai resolver sou eu. Você é o cara que você é a menina, você é a pessoa que vai resolver. Beleza? Segundo ponto, divida em pequenas tarefas ou divida em atividades mais simples. Primeiro, vamos entender a atividade de uma forma mais simples. Olha, gente, eu tenho uma situação de uma cidade que eu formo placas de veículos com 2 letras e 3 algarismos. Então aqui, ó, eu tenho aqui, são letras, 1, 2, 3, são algarismos, certo? Estou dividindo em situações mais fáceis o meu problema. A primeira letra é vogal. Primeira letra é vogal. Então aqui eu vou botar um V aqui, que é para a gente lembrar que a primeira letra é uma vogal. A segunda letra é uma consoante. Vou botar um C aqui, que é para lembrar que aqui é uma consoante, certo? E o último número é ímpar. Tem que colocar esse... botar um I mesmo, normal. Botar um I para lembrar que esse último número aqui é um número ímpar, certo? Aí ele me dá as informações. O alfabeto
com 26 letras e os números 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Dentre esses algarismos aqui, nenhum pode repetir, ok? Aqui vão ser letras, esses três últimos aqui algarismos. Esse daqui tem que ser um ímpar e nenhum deles pode repetir, certo? Vamos lá. Quantas decisões eu posso tomar? Ou quantas placas distintas eu vou conseguir fazer? Veja só, gente, ó. Isso é um pensamento. Toda vez que você for começar, você tem que, primeiramente, montar a ideia na sua cabeça. Como que eu vou resolver? Já fiz essa distribuição e agora eu vou pensar. Quais são as restrições? Ou quais são as situações, vamos dizer assim, especiais dessa questão? Eu quero e vou começar por elas, certo? Primeira situação especial, aqui tem que ser uma vogal, certo? Quantas são as vogais? São 5. Então aqui tem 5 possibilidades. 5 possibilidades de ter uma letra aqui, certo? Eu posso colocar qualquer uma das 5 vogais aqui. Segundo, consoantes. Se eu tenho um alfabeto com 26 letras, 5 são vogais, quantas são as consoantes? 21. Aqui então eu tenho 21 possibilidades. Qual é o outro caso especial? É o último, que o último é um número ímpar. Quantos números ímpares eu tenho aqui? Eu tenho o 1 e o 3. Então eu tenho 2 números ímpares. Para cá eu tenho 2 possibilidades. Ok? Vejam só. Primeiro, 5 vogais, caso especial. Segundo, 21 consoantes, caso especial. Por último, 2 números ímpares, que também são os casos especiais. Lembrando, nenhum dos números podem ser repetidos, porque todos eles são distintos. Vamos agora olhar só para os números. Ok, gente? Ó, quais são ou quantas são as possibilidades de números que a gente tem para essa posição aqui? Eu tenho no total 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, certo? Só que dos 6, um já vai estar ocupando essa posição aqui. Se um já vai estar ocupando essa posição aqui, eu só posso utilizar 5 para cá, ok? Para esse outro número aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu já tenho um ocupando aqui e outro ocupando aqui. Se eu já tenho 2 ocupando, aqui só me restam 4. Agora só é, gente, ó, multiplicar todo mundo, certo? 5 vezes 21 dá 105. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 2 dá 40. Eu tenho 105 vezes 40. Certo? 5 vezes 20, 105. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. 105 vezes 40. Se você não sabe fazer de cabeça, você vem para cá, ó. 0. Vou colocar ele aqui da direita, porque se eu multiplicar todo mundo por 0 vai dar 0 mesmo. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 0 dá 0, pega esse 2 e desce. 4 vezes 1, 4. Certo? Então, total aqui, 4.200. Certo? Então, eu tenho 4.200 possibilidades de construção de placas de carro para essa cidade e que elas vão ser distintas. Não vai ter nenhuma placa que se repete, ok? Gabarito com essa questão aí, letra A. Vamos para a segunda questão. Olha, gente, essa daí caiu no concurso do Ministério Público Estadual de São Paulo no ano de 2013. Diz assim, no processo trabalhista pretende-se formar uma composta, na verdade é uma comissão composta por 2 advogados e 3 representantes de uma empresa. Se há 6 advogados para serem escolhidos e 9 representantes da empresa, então o total de comissões distintas que poderão se formar nesse processo
será de alternativa A, 126, alternativa B, 84, alternativa C, 630, alternativa D, 840 e alternativa E, 1260. Vamos lá, gente, vamos resolver essa questão aí. Lembrando para vocês, o barulhinho que vocês estão escutando aí é porque a gente está gravando de madrugada, está chovendo. Então, gente, independente do barulho da chuva, independente dos barulhos externos, vamos se focar aí na questão. Veja só, gente, ó, a questão diz o seguinte: nós temos que formar comissões, certo? E essas comissões têm que ter 2 advogados e 3 representantes comerciais, ok? Nós temos à disposição 6 advogados e temos 9 representantes comerciais. Aí a pergunta é: quantas comissões são possíveis de ser formadas com 6 advogados e 9 representantes? Quantas comissões distintas, certo, podem ser formadas? Ou quantas comissões diferentes? Gente, vamos lá. Atrás então dessa quantidade de advogados e de representantes. Olha só, diferente dos outros que a gente já viu, aqui eu tenho uma quantidade total de advogados e eu só quero utilizar 2, certo? Eu tenho uma quantidade total e só quero utilizar 2. A ordem desses advogados, ou como que eu vou escolher, importa? Não. Se não importa, eu utilizo combinação simples. Então, a combinação de 6 advogados, 2 a 2, certo? E a combinação simples é, eu vou repetir a fórmula aqui, gente, para vocês lembrarem. Vou repetir aqui, olha. Combinação de N PAP é o N fatorial dividido pelo P fatorial vezes N menos P fatorial, certo? Nesse caso aqui, eu tenho uma combinação de 6 advogados, 2 a 2, vai ser N fatorial, quem é o N? É o 6. 6 fatorial dividido por P fatorial, que é o 2, menos 6 menos 4, 6 menos 2 fatorial. Certo, gente? Então, eu vou lá, ó. 6 fatorial dividido 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, é o próprio 2. 6 menos 2 dá 4 fatorial. Certo? Vou pegar, passar para cá. Continuando aqui, ó. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. E vai assim, 3, 2, 1. Certo? Eu vou parar em 4 fatorial porque eu tenho 4 fatorial aqui embaixo. Certo? É só para facilitar o cálculo. Aí eu tenho 2 vezes 4 fatorial. O que é que eu vou fazer? Vou anular esse 4 fatorial do numerador com o 4 fatorial do denominador. Esse anula com esse. Certo? E o que eu fico? Deixa eu tirar aqui. Sai. Vai ser 6 vezes 5 dividido por 2. 6 vezes 5, que é o que sobrou, vai dar 30, dividido por 2 dá 15. 15 é o quê? 15 é a possibilidade, ou as possibilidades de combinações que eu tenho desses 6 advogados e eu fazer duplas com eles. Com 6 advogados eu posso fazer 15 duplas. E essas 15 duplas elas podem participar de todas as combinações de representantes. Uma dupla só participa de todas as combinações. Outra dupla de todas. Outra de todas. Outra de todas. Então eu tenho essas 15 vezes as combinações dos representantes. Então vamos ver a combinação dos representantes. Deixa eu dividir aqui. A combinação dos representantes também é uma combinação que não importa a ordem. Se não importa a ordem, combinação simples. Vamos lá. Combinação de N, PAP, é N fatorial, P fatorial vezes N menos P fatorial. Certo?
Toda vez que eu tiver uma combinação de um grupo que eu vou pegar só uma parte e não importa a ordem, a fórmula é essa, ok? Então vamos lá. Quantos são os N? Quantos são os da comissões? Eu tenho 9 representantes da comissão, certo? E eu quero formar comissão com quanto? Com 3. Então vai ser a combinação de 9, 3 a 3. É o 9 fatorial, certo? 3 fatorial vezes 9 menos... Por que eu erro nisso? Menos 3 fatorial. Certo? Aqui vai ficar 9 fatorial, 3 fatorial, 9 menos 3, 6, vezes 6 fatorial. Mais para cá eu tenho 9 fatorial, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, certo? E o 6 fatorial repete. 3 vezes 2 dá 6 vezes 1, não muda, certo? Então, continuando aqui, gente, ó, isso daqui é 6. 6 normal. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6 também. Então, vai ser 9 fatorial em cima, 6 vezes 6 fatorial. Certo? Vou fazer daquele mesmo jeito, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que eu estou parando em 6 fatorial aqui? Porque o maior fatorial de baixo era o 6. Então, a gente vai anular esse 6 de cima com o 6 de baixo. Vai ficar assim, ó. Anula esse com esse. Certo? Aí eu tenho 9 vezes 8 vezes 7. Tudo isso dividido por 6. Ok? Para facilitar... Aí isso daí é uma questão minha já, ok? Você pode fazer 9 vezes 8 vezes 7, vai dar o resultado e dividir por 6. Agora, para facilitar, eu faço assim, olha. Divido esse 6, certo? Por 2, vai ficar um 3, não é? Divido esse 8 pelo 2 também, que vai ficar um 4. E esse 3 que sobrou, eu divido por 3, que vai ficar o 1. E divido aqui por 3 também, que vai ficar um 3. Entendeu? Não entendeu? Eu vou mostrar aqui já então do outro jeito. Então, 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 7 dá 84. Certo? Vou fazer de outro jeito essa passagem aqui, gente, para vocês não se confundirem. Ó. Vou me abaixar, não. Essa tá para fazer assim. 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 6. Certo? 9 vezes 8 dá 72 vezes 7 dividido por 6. Certo? 72 vezes 7, 7 vezes 7 dá 490. 7 vezes 70 dá 490. 7 vezes 2 dá 14. 490 mais 14 dá 504. Aqui dá 504 dividido por 6. Se eu dividir 504 por 6, vai dar 84. Certo? Aqui eu transformei esse 6 em 2 vezes 3. Dividi o 2 pelo 8, ou 8 dividido por 2, que deu 4 em cima. E o 3 eu dividi o 9 por 3, que deu 3. Mas o que importa é que todos os dois, das duas formas, dá 84. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 15 possibilidades para os advogados e 84 possibilidades para os representantes. Então, eu vou multiplicar essas possibilidades. 15 vezes 84 dá 1.260. Alternativa correta, letra E. Beleza, galera? Galera, muito obrigado. Não se esqueça, estudar, focado, centrar-se, certo? 3 passos para resolver combinação. Colocar-se na posição de quem vai resolver, dividir o problema e atacar primeiro a situação mais difícil, ok? Bom estudo, galera. Um abraço e até a próxima aula.